Fala pessoal, mais uma regra aqui do projeto Amplie Sua Renda e eu vou começar hoje com uma história. Lá atrás, quando eu trabalhava na Deloitte, existia um programa de mobilidade global, né? Então, uma vez por ano, a Deloitte escolhia ali os colaboradores, alguns colaboradores por desempenho, né? Então, aqueles caras melhores ou que tem mais promissores, etc., no time de entrada, assim, né? Na base, né? Os novos talentos. E eles faziam uma grande rotação entre as Deloitte do mundo. Se você não conhece, a Deloitte é uma empresa que ela atua em várias cidades do mundo todo, né? E tá no mundo todo. E aí, o que é que acontecia? Vamos supor, uma pessoa foi selecionada do escritório de São Paulo, ela ia trabalhar na Deloitte nos Estados Unidos, em alguma cidade lá. O cara dos Estados Unidos vai para a Índia, o cara da Índia vem para o Brasil, e outro cara do Brasil vai para Londres, e por aí vai, né? Porra, para quem tava entrando, normalmente você concorria a essa vaga com um ano de empresa, né? Era no primeiro ano, era para os jovens talentos. E quando ia esquentando, né, a competição, quando ia se aproximando da data de escolha de quem seria esse profissional, as pessoas que poderiam concorrer a essa vaga normalmente entregavam um gás enorme, né, para mostrar serviço para ser escolhido para esse programa. E acabou que no meu ano eu fui uma das pessoas escolhidas. Fui trabalhar no Colorado, né, durante um período lá na Deloitte, lá nos Estados Unidos, sendo que, velho, foi um período bem difícil, assim, porque eu estava entregando muito, né, e eu queria muito participar dessa experiência, né, ser selecionado, mas tinham outras pessoas também muito boas, muito competentes fazendo a mesma coisa. Em algum momento isso vira competição, porque você vai sacando ali, pô, tá entre esse, aquele e aquele outro, né? Pois bem, eu lembro que na reta final ficou entre eu e um outro amigo meu que também já saiu da Deloitte, por sinal, o cara é muito bom profissional, sendo que antes de ficar na retinha final ali, tinham outras pessoas envolvidas, né? E me marcou muito, né, que tem a ver com a regra de hoje, o seguinte: um dos caras que participava desse grupo de novos talentos e era muito bom tecnicamente, é um cara que entregava muito bem. Quando a gente começou a surgir, né, a pauta desse programa global, ele ele dizia assim, todo mundo queria participar desse programa e o cara falava, não, eu não... lógico, se eu participar vai ser muito massa, mas isso não me apetece tanto, eu vou concentrar mais aqui nas entregas do escritório e tal, tal, tal. Era o único cara que tinha essa postura, assim, né? A maioria das pessoas tratava isso quase que como um sonho. Porra, seria fantástico essa oportunidade e tal. Quero muito ir, tudo. E aí, saiu o resultado, eu fui selecionado, tudo mais. E esse cara que ele tinha essa postura de não valorizar tanto o programa, certa vez eu tava num happy hour com ele, tomando uma cerveja, depois do expediente, e ele me disse assim, Arthur, esse programa, eu já tinha sido escolhido, né? Esse programa de mobilidade global que você vai, é um espetáculo, velho. Um espetáculo. Porra, isso aí é uma oportunidade ímpar. Eu disse, como assim? Se você disse que não fazia muita questão. Ele disse, cara, no escritório, eu digo que eu não faço, eu dizia que não fazia tanta questão, porque eu tinha certeza que eu não ia concorrer à vaga. Aí eu, porra, beleza. Ali, né, um tempo depois, eu percebi que tinha uma lição. Então, um tempo depois, eu percebi que tinha uma lição importante ali. E essa lição é justamente sobre a regra de hoje, tá? Então, as regras que a gente veio discutindo até agora, elas estão mais relacionadas a conquistar poder, né? Ou influenciar as pessoas, né? Conquistar um relacionamento mais intenso e mais próximo, etc. Essa não. Essa é uma regra que está associada a ajustar a minha postura diante do fracasso, diante do momento que eu não consigo conquistar aquilo que eu gostaria. Qual que é a regra de hoje? A regra de hoje é a seguinte: despreze o que você não puder ter. Porque quando você despreza o que você não pode ter, você cria uma percepção de valor para você maior. Como é isso? Então eu vou trazer... E foi exatamente isso que aconteceu com esse meu amigo na Deloitte. Aquele cara que estava concorrendo comigo, que verbalizou que queria muito, tal, é lógico, né? Quando você verbaliza o que você quer, você aumenta a sua chance de conseguir. Eu não estou levando para este lado, tá? A análise.
A questão é que, depois que aconteceu, que uma pessoa foi eleita, qual foi a visão para os demais, né? Aquele cara que tinha dito, não, isso aqui não é o que eu estou focando agora, estou concentrado aqui nos clientes e tal, no escritório. Esse cara, ele ficou com uma imagem mais protegida, muito embora ele não tivesse sido selecionado, assim como todos os outros. Por quê? Porque a gente acaba criando uma sensação de que, porra, ele não foi selecionado, mas também ele não estava trabalhando para isso. No fundo ele estava, ele queria muito, né? Então, tem uma regra parecida aqui no nosso livro de apoio, que é o seguinte: reconhecendo um problema banal, você lhe dá existência e credibilidade. O que é que isso quer dizer? Quanto mais atenção der a um inimigo, mais forte você o torna. E um pequeno erro às vezes se torna pior e mais visível se você tentar consertá-lo. Se existe algo que você quer, mas não pode ter, mostre desprezo. Quanto menos interesse você revelar, mais superior você vai parecer. Então, tem mais um trecho aqui interessante. O desejo costuma criar efeitos paradoxais. Quanto mais você quer alguma coisa, quanto mais você corre atrás dessa coisa, mais ela se esquiva de você. Quanto mais interessado você se mostra, mais afasta o objeto de desejo. Isso porque, se o interesse é muito forte, faz com que as pessoas se sintam estranhas ou até com medo. O desejo incontrolável faz você parecer fraco, indigno, às vezes até patético. Você tem que virar as costas para o que quer, mostrar o seu desprezo e o seu desdém. E é esta a reação que vai deixar os seus alvos absolutamente enlouquecidos, né? Então, assim, se existe, né, e o último trecho que eu separei, se existe algo que você quer, mas sabe que não poderá ter, a pior coisa que você pode fazer é chamar a atenção, queixando-se da sua frustração. Então, aí, uma tática muito mais eficiente é agir como se nunca tivesse tido interesse por essa coisa, né? Então, veja que essas técnicas de persuasão, elas se parecem muito com as técnicas de sedução, né? Inclusive, se você tiver interesse, me manda um direct no Instagram, que eu vou ter prazer em indicar um livro que trata da arte da sedução, não da persuasão, da sedução. E essas coisas se combinam, né? Então, esse exemplo do relacionamento de duas pessoas, né, que é paradoxal. Quanto mais você quer a coisa, parece que ela se distancia mais de você. E quanto menos interesse você mostra, parece que o outro lado passa a se interessar mais em você, né? Numa briga de casal isso fica muito claro, né? Você está discutindo muito por uma coisa e fala o seguinte: não, a gente sabe uma coisa, então eu não quero mais. Aí o outro lado inverte, né? Ele fala: não, mas... Aí ele quer fazer com que você queira, né? Ou então ele muda um pouco a postura dele na discussão, né? Então, qual é a grande lição aqui para o mundo corporativo, né? Um grande exemplo desse da Deloitte que eu trouxe, desse meu colega. Às vezes você vai fazer o teu melhor, mas a promoção não vem na hora que você quer. A promoção não vai vir para você, né? Então, como é que eu crio uma percepção de maior poder, de maior segurança em mim mesmo frente aos fracassos? Nos momentos que eu não consegui aquilo que eu queria, eu trato aquilo que eu queria com desprezo. Percebe? Então, se não vier a promoção naquele momento, em vez de uma grande lamentação de que, poxa, eu queria tanto, e as pessoas vão olhar para mim e criar talvez uma percepção de que eu estou abalado, eu vou falar: cara, não tem problema, talvez não tenha sido dessa vez, e também existem outras oportunidades, enfim, né? Aí você tem que usar um pouco da criatividade para ver como é que você encaixa isso diante das suas frustrações futuras. Mas é importante ter essa consciência muito clara que, como diz a nossa regra de hoje, a gente deveria desprezar, do ponto de vista, né, do que a gente discute aqui, da construção de um olhar persuasivo, da conquista de poder, despreze o que você não puder ter. Porque diante de todo esse panorama que eu desenhei, ignorar acaba sendo uma grande vingança que você pode aplicar. E aí eu vou me despedir com outro trecho do livro: jamais mostre que alguma coisa o incomodou ou que você está ofendido. Isso só mostra que você reconheceu a existência de um problema. O desprezo é um prato que é melhor servir frio e sem afetações. Então, despreze o que você não puder ter. Essa foi a regra de hoje do nosso projeto. Eu espero encontrar contigo na próxima regra aqui dentro do projeto Amplie Sua Renda. Curtiu? Coloca aqui nos comentários. Vou ficar super feliz se você passar aqui no campo de comentários. Forte abraço!